Seja bem-vindo a mais uma incrível história bíblica. Hoje vamos falar sobre um dos reis mais poderosos da antiguidade, Nabucodonosor. Ele era o governante da Babilônia, o império mais forte do seu tempo, famoso por suas construções grandiosas como os jardins suspensos e seu vasto poder militar. Mas, como muitos antes e depois dele, Nabucodonosor aprendeu da forma mais difícil o que acontece quando o orgulho e a arrogância tomam conta do coração. Nabucodonosor foi o rei da Babilônia. Entre 605 e 562 a.C., ele conquistou Jerusalém, destruiu o Templo de Salomão e levou os judeus ao cativeiro na Babilônia. Sua fama crescia à medida que seu império se expandia, e ele começou a se ver como invencível. Em Daniel 4, a Bíblia nos conta sobre um momento crucial na vida deste grande rei. Nabucodonosor, com todo o seu orgulho e poder, recebeu um aviso divino de que seu orgulho o levaria à queda. Mas ele ignorou o aviso. Certo dia, Nabucodonosor teve um sonho perturbador. Ele viu uma árvore imensa que chegava até o céu, abrigava animais e oferecia sombra a todos. De repente, um mensageiro celestial apareceu e ordenou que a árvore fosse cortada, deixando apenas o toco. Assustado com o sonho, Nabucodonosor chamou seus sábios, mas ninguém pôde interpretá-lo. Foi então que Daniel, o profeta de Deus, entrou em cena. Daniel disse: "O rei, a árvore que viste, és tu. Deus te deu grandeza e poder, mas por causa do teu orgulho serás tirado do trono e viverás como um animal, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem ele quer." Nabucodonosor, no entanto, não deu ouvidos ao aviso de Daniel. Um ano depois, enquanto caminhava por seu palácio, cheio de orgulho, ele disse: "Não é esta a grande Babilônia que eu construí para a glória do meu nome?" Essas palavras mal haviam saído de sua boca quando, de repente, o céu trovejou e uma voz poderosa ecoou: "Ó rei Nabucodonosor, a tua soberania te foi tirada. Serás afastado dos homens, viverás entre os animais, comerás capim como os bois e passarás 7 anos assim, até que reconheças que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer." Nabucodonosor, o rei mais poderoso da terra, de repente foi tomado por uma loucura inexplicável. Ele perdeu todo o senso de razão e foi expulso de seu palácio. Os servos, que antes o temiam, agora o viam como um louco. Ele foi levado para o campo e ali começou a viver como uma besta. Aquele que havia governado sobre o maior império do mundo, agora vivia como um animal selvagem. Seus cabelos cresceram como penas de águia e suas unhas se alongaram como as garras de um pássaro. Ele vagava pelos campos, exposto ao sol, à chuva e ao vento, completamente alheio ao mundo ao seu redor. Durante 7 longos anos, Nabucodonosor foi dominado pela loucura, como se o próprio homem tivesse sido reduzido ao estado mais primitivo da criação. Durante esse tempo, Nabucodonosor perdeu tudo: sua sanidade, sua dignidade, seu trono. O grande conquistador, que havia destruído cidades e erguido monumentos, agora era um homem humilhado, esquecido pelo mundo, vivendo na mais profunda miséria. O orgulho que outrora o havia elevado aos olhos dos homens, agora o havia derrubado de forma terrível. Mas mesmo nesse estado, havia um propósito. Deus não o havia abandonado por completo. Havia uma lição a ser aprendida. Após 7 anos de loucura, a jornada de humilhação de Nabucodonosor parecia não ter fim. O grande rei, que um dia comandou exércitos e construiu uma das maiores cidades da história,
Agora rastejava como um animal, longe da glória e poder que outrora o cercavam. Mas em meio à lama, ao capim e à sujeira, algo dentro dele começou a mudar. Foi então, no momento mais baixo de sua vida, que Nabucodonosor finalmente compreendeu. Ele ergueu os olhos ao céu e em seu coração uma centelha de compreensão divina começou a brilhar. Ele não era mais o mesmo homem que havia desafiado a soberania de Deus. Toda a sua grandeza, suas conquistas e seu império, nada disso importava agora. Nabucodonosor, que um dia havia se exaltado acima de todos, agora se humilhava diante do Deus verdadeiro. Em seu coração, ele finalmente admitiu que todo o poder e autoridade pertenciam a Deus e não a ele. Foi um momento de profunda rendição e reconhecimento da soberania divina. Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu o clamor do rei. No instante em que Nabucodonosor reconheceu a soberania do Altíssimo, sua mente foi restaurada. Aquele que havia sido humilhado ao nível mais baixo, agora foi elevado novamente, mas desta vez com um coração transformado pela graça de Deus. Nabucodonosor retornou à sua posição como rei da Babilônia, mas ele já não era o mesmo. Ele sabia com toda certeza que o Altíssimo governa sobre tudo e que sua vida, seu reino e todas as coisas estavam nas mãos de Deus. Ele havia aprendido a maior lição de sua vida. Não há lugar para o orgulho diante da majestade de Deus. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos. Ele é capaz de humilhar aqueles que andam com orgulho. A história de Nabucodonosor nos ensina uma lição profunda sobre o orgulho e a humildade. Muitas vezes, o orgulho pode nos cegar, fazendo-nos acreditar que somos donos de nossas próprias vidas e conquistas. Mas, assim como Nabucodonosor aprendeu, todos nós devemos nos curvar diante de Deus, pois é Ele quem verdadeiramente governa sobre tudo. Quando Nabucodonosor finalmente reconheceu a soberania de Deus, algo extraordinário aconteceu. Deus, em sua infinita misericórdia, restaurou a sanidade do rei. O homem que havia vivido como um animal durante 7 longos anos voltou a ser um ser humano. Mas desta vez, com uma nova perspectiva da vida, da humildade e do poder divino. Aquele que outrora se exaltou sobre os homens e se considerava invencível, agora compreendia que tudo o que possuía era dado por Deus. Agora eu sei que o Altíssimo governa sobre os reinos dos homens. Toda a honra e glória pertencem a Ele, o Rei dos céus. Ele humilha os orgulhosos e exalta os humildes. E assim, toda a minha vida pertence a Ele. O povo que antes temia Nabucodonosor por seu poder e crueldade, agora o vê como um homem sábio e transformado. Eles se curvam diante do rei, mas não por medo. É um gesto de respeito, pois eles percebem a verdadeira transformação de seu líder. Nabucodonosor foi restaurado ao seu trono, e seu reino prosperou mais do que antes. Ele governou com justiça, reconhecendo que tudo o que tinha vinha de Deus. Sua glória retornou, mas agora acompanhada de um profundo senso de humildade. Ele já não reinava com orgulho e tirania, mas com a consciência de que era apenas um servo do Altíssimo, o verdadeiro governante de todas as nações. Eu louvo o Rei dos céus. Suas obras são perfeitas e seus caminhos justos. Ele é capaz de humilhar aqueles que caminham com orgulho, como fez comigo, e ele também é capaz de restaurar. Que meu reino e minha vida sejam uma prova de sua bondade e justiça. Nabucodonosor viveu muitos anos depois de sua restauração, mas nunca esqueceu a lição que aprendeu. Ele sabia que o poder que tinha era um presente de Deus e que tudo poderia ser tirado novamente se ele voltasse ao caminho do orgulho. Ele governou com temor e reverência ao Senhor até o fim de sua vida. Aquele que havia sido humilhado foi exaltado por sua humildade e por sua dependência de Deus. A história de Nabucodonosor
é um lembrete poderoso para todos nós. Ela nos ensina que o orgulho é uma armadilha perigosa que nos afasta de Deus e nos leva à ruína. No entanto, também nos mostra que Deus é misericordioso, disposto a restaurar aqueles que se arrependem e voltam seus corações para Ele. A história de Nabucodonosor é uma lição atemporal de que a verdadeira grandeza não está em conquistas pessoais ou em poder terreno, mas na capacidade de se humilhar diante do Deus Altíssimo. E assim como Nabucodonosor, nós também somos chamados a reconhecer que todo o poder, toda a glória e toda a honra pertencem a Deus, o Criador dos céus e da terra. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Se essa história falou ao seu coração, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas lições poderosas da Bíblia. Compartilhe essa mensagem e ajude outros a conhecerem as maravilhas da Palavra de Deus.